Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Senhores e senhoras, vamos falar um pouquinho sobre a nossa bateria 11. Essa bateria aqui, eu quis que a gente conversasse um pouquinho sobre a matemática ali no comecinho, depois dar um foco maior para a nossa revisão. Vai ser muito importante a gente tentar dar uma repassada nos assuntos, porque pode ter um ou outro que ainda esteja meio perdido em alguns desses assuntos, tá? Então vamos lá. Na primeira parte, na conversa, nós temos o quê? Pensando na matemática, procure um exemplo de um país com bons índices em matemática. O que eles apresentam de positivo? É isso que eu quero que vocês façam uma pequena pesquisa e coloquem. Só pedir no mínimo de 5 linhas. Quiser colocar umas 600 linhas, pode também, tá? Mas eu quero o mínimo de 5. Tudo bem? Depois, o B. O que não existiria se não existisse a matemática? Isso aqui é uma pergunta existencial de todo professor de matemática e talvez para o mundo inteiro, né? Porque o mundo inteiro ele seria qualquer outra coisa se a gente não tivesse a matemática e todas as ferramentas que a matemática traz para a gente. Tá? Então, deem uma pensadinha nisso aqui. Também pesquisem se vocês quiserem, né? Aliás, gente, todas as listas, conforme a gente está mandando para vocês, para vocês estarem agora em casa, nesse momento meio esquisito de isolamento aí, vocês podem tudo fazer consulta, correr atrás de algumas respostas, né? Perguntar para outras pessoas. É tudo muito mais aberto, né? Então, já que esse é um dos recursos que vocês têm, a gente sempre sugere que sim, vocês, né, deem uma fuçada, tá? Agora a parte 2, que é a revisão em si mesmo. Agora vai. Ali eu comecei a falar basicamente das operações, coisas que a gente já comentou, não comentou dessa maneira na sala, mas a gente já conversou sobre, né? Ali eu coloquei as operações, e no caso eu coloquei embaixo os operadores, quem são e como aparecem. Aí eu coloquei mais, menos, vezes, divisão. Professor, mas isso eu já sabia. O problema é que às vezes a gente não percebe que esses coisinhos aqui, eles dependem de onde a gente está. Como assim, professor? Se eu estiver falando dos números naturais, vale eu falar isso aqui, ó. 2 mais 3, 5. Mas não vale, dentro dos números naturais, eu falar uma coisa assim, ó. 5 menos 7. Quando a gente está aprendendo só os números naturais, esse tipo de coisa aqui, ó, 5 menos 7, a gente estranha. A gente fala, meu Deus do céu, como assim 5 menos 7? Isso aqui passa a ter sentido quando a gente começa a pensar no conjunto dos inteiros. Conjunto dos inteiros, que a gente coloca a letra Z. Isso aqui veio do alemão. Enfim, quando a gente fala dos inteiros, essa coisa aqui passa a ter sentido. Aí a gente consegue falar que 5 menos 7 vale menos 2. Ih, professor, meu Deus do céu, como assim menos 2? Eu ainda não entendi isso aí não, professor. Ó, essa coisa aqui, a gente tem que enxergar quando a gente for trabalhar mais 5 e menos 7, por exemplo, a gente tem que pensar como se eu tivesse alguma coisa positiva e alguma coisa negativa. Tivesse 5 de saldo, por exemplo, e fosse perder 7. Essa é uma das análises que a gente faz. Ou a gente pode pensar assim também, ó. São sinais diferentes. Sim, são sinais diferentes. Então eu faço uma subtração e coloco o sinal do maior. Professor? Faço uma subtração e coloco o sinal do maior. Subtração, que a gente sabe fazer dos naturais, a gente faz assim, ó. 5 para 7, 2. Vai colocar qual que é o sinal do maior? É o 7, menos 2. E se eu tivesse isso aqui, por exemplo, ó, menos 10 mais 8? Sinais diferentes? Sim, sinais diferentes. Então você faz uma subtração e coloca o sinal do maior. Qual que é o maior? 10. Deu 2. Então essa coisinha fofa dá menos 2 também. Você pode pensar assim ou você pode pensar na questão do saldo. Essa daqui é a regrinha quando você estiver juntando dois números inteiros.
certo? Quando você estiver juntando dois números inteiros. Se tiverem sinais diferentes, você faz uma subtração e coloca o sinal do maior. Mas e se eu tivesse isso aqui, ó, menos 9 menos 4? Isso aqui também não existe dentro dos números naturais. Dentro dos números naturais não existe. Mas vai existir num lugar que a gente chama de conjunto dos inteiros. Tá? Enfim, quando for esse caso, eles tiverem o mesmo sinal, você faz uma soma e coloca o único sinal que tem. Menos 9 menos 4 vai dar menos 13. Essa mesma coisa também podia estar escrita assim, ó. Menos 9 entre parênteses, mais menos 4. O que eu estou dizendo aqui? Eu devia 9, agora vou também dever 4. Essa coisa vai acabar me levando exatamente ao ponto que a gente tinha em cima. Tudo bem? Bilê. Então, gente, o que eu estou querendo dizer aqui? Andei, para dizer que essas operações, esses operadores, eles vão funcionar dependendo do lugar onde a gente está. E aí que vem o meu item A, em que eu peço o quê? Exemplifique com duas contas isoladas e duas expressões. Como assim conta isolada? 9 vezes 8. Eu estou fazendo a continha, o chaveamento que a gente está acostumado. 8 vezes 9, 72. E duas expressões. Esse aqui é o exemplo de uma conta. Duas expressões. Expressão, por exemplo, 9 vezes 8 menos 4 vezes 7 menos 2. Por exemplo. Aqui eu coloquei como uma expressão. O que a expressão ela faz diferente da conta isolada? A expressão você tem que fazer várias contas em sequência. E aí a gente precisa respeitar o quê? As prioridades, que é o parênteses, depois o colchetes, depois as chaves. Aí depois a gente vai olhar os operadores, que a gente faz contas de vezes ou divisão, e por último de mais ou menos, que são as prioridades. É isso que a gente precisa fazer nas expressões. As expressões seriam contas isoladas, só que organizadas de uma outra maneira. Seriam as continhas isoladas, só que organizadas de uma outra maneira. Tá? Isso a gente já trabalhou bastante. Eu queria que vocês colocassem basicamente dois exemplos de contas isoladas, já coloquei um ali, e dois exemplos de expressões. Nesse caso, como eu não falei, estou me referindo à expressão numérica, porque já em algumas séries para frente, vocês vão conhecer outro tipo de expressão, tá? Depois, uma passagem pelo universo da multiplicação. Na multiplicação, a gente viu bastante. Vocês lembram daquela tabelinha que apareceu lá no trilha de aprendizagem? Tinha que pegar a tabelinha, começar a jogar ali. Ali a gente estava rabiscando algumas das coisas que a gente espera que os alunos consigam perceber com a multiplicação. B. Pensar em múltiplos nos ajuda a reconhecer padrões. Ai, professor, como assim padrões? Olha lá, vamos lá para a nossa tábua do 4. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4. Opa, 4, 8, 12, opa, 16. 4 vezes 5, foi para 20. Aqui a gente consegue perceber que está andando de 4 em 4, ó. Isso é um padrão. Tá seguindo um jeitinho de você montar esses números aqui, ó. E qual que é o nome desses números aqui? São os múltiplos de 4, né não? São os múltiplos de 4. E aí, já que a gente começou a falar aqui de padrões, de múltiplos, me diga aí, qual que é a ligação de múltiplos de 2 e 3 com múltiplos de 6? Ai, meu Deus do céu. Aí enrolou, né? A ligação dos múltiplos de 2 e 3 com os múltiplos de 6. Múltiplos de 2, olha lá. 2 vezes 1. Vou colocar aqui direto só os múltiplos, tá?
2, 4, 6, 8, 10, 12, bababá. E os de 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, e assim vai. E os de 6? Vamos colocar aqui os fofos. 6, 12, 18, 24, e assim vai. O que eu sei? O que eu sei? O que eu sei? Eu posso dizer para vocês com certeza, olha lá, o 6 que é o primeiro, ele aparece aqui e aparece aqui. O 12, que é o segundo, aparece aqui e aparece aqui. Se você for procurar o 18, ele também vai aparecer aqui, ó. Tá bom, vai. Vamos colocar mais um pouquinho do 12, 14, 16, 18. Se eu for pegar agora o 18, ele vai estar aqui e vai estar aqui. Todos os números que aparecerem aqui, ó, como múltiplo de 6, eles vão aparecer também ali, como múltiplo de 2 e 3. Uhum. Ou seja, gente, isso que eu falei, eu quero que vocês expliquem nesse D. Nessa lista é muito isso. Eu estou meio que ditando. Eu quero que vocês pesquem, façam aquela embelezada e respondam aí para mim, tá bom? Depois, quando múltiplos de 12 são múltiplos de 5? Epa, agora já apertou mais um pouquinho, hein? Quando que os múltiplos de 12 são múltiplos de 5? Ai, ai, ai. A minha dica é, pensa lá quem são os múltiplos de... Pense exatamente quem são os múltiplos de 12. 12, 24, e aí? 36, 48, 60, 72, blá, 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 blá. E os múltiplos de 5? 5, 10, 15, blá, 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 blá. Até que vai começar a aparecer aqui o número 55 e depois o número 60. Mas não, professor, tinha que parar no 50. Os múltiplos não param em 5 vezes 10 ou 4 vezes 10. Os múltiplos eles vão embora. Eles são infinitos, tá? Os múltiplos são infinitos, eles vão indo. Aqui eu coloquei 60, mas eu poderia colocar 65, 70, 75 e assim por diante. Isso aqui é ilimitado. E isso aqui também é ilimitado. Tá. Quando múltiplos de 12 são múltiplos de 5? Você poderia responder aqui, professor, quando ele, por exemplo, é alguma coisa a partir do MMC. A partir do MMC? Você poderia pensar assim. 12 e 5, qual que é o MMC dos dois? Vamos lá, 2 aqui, aqui fica 6. 2 aqui, aqui fica 3. O 5 eu não consigo mexer. E agora? Agora eu coloco 3. 3 ali, ficou 1. Baixou 5. 5 ali, ficou, opa, 1, acabou. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 12, 60. Então eles vão começar a se repetir lá pelos 60. Depois eles vão se repetir de novo, sabe quando? Quando chegar no 120. Ou seja, a gente vai ter que os múltiplos de 12 também vão ser múltiplos de 5 quando a gente tiver 60, depois 120, depois 180, ou seja, múltiplos de 60. 60 vezes 1, ou 120, que é 60 vezes 2, ou 180, que é 60 vezes 3, e assim por diante. Tudo bem? Respondam aí. Quando que a gente vai ter múltiplos de 12? Olha, quando múltiplos de 12 são múltiplos de 5? Esse aqui é o universo dos múltiplos comuns. MMC. O MMC está falando do mínimo múltiplo comum.
Ali, quando eu falo dos múltiplos de 12 e de 5, eu estou falando dos múltiplos comuns de 12 e 5. Ok? Espero que vocês façam o resumão desse negócio aí. Bora. O C. Observando o exemplo a seguir, a partir de 48, apresente a decomposição de 65, 72 ou 56. Ai, meu Deus. Desses três, professor, não. Ou. Quando eu falei ou você vai escolher o 65, ou 72, ou 56. Tá? Só pra gente dar uma repassada e dar uma relembrada nisso aqui. Porque pode ser que tenha voado da cabecinha de vocês. Então, o que foi feito aqui? A partir do 48. Então, ali a gente tinha inicialmente um 48. Olha lá o que eu fiz. 48 ele é a mesma coisa que 12 vezes 4. 48 pode ser quebrado dessa maneira aqui, ó. Eu peguei o 12 e quebrei ele mais algumas coisas. 6 vezes 2. Depois, daqui eu peguei só o 6 e quebrei, ó. Virou isso aqui. 3 vezes 2. Aqui já não dava mais para quebrar. Tem mais alguém que eu consigo quebrar em números primos? Tem, professor. Tem esse 4 aqui, ó. Que apareceu aqui também. Eu fiz isso. E aí eu cheguei nessa coisa. Aqui dá para quebrar mais alguém? Não dá. Eu decompus o 48 em fatores primos. Ah, professor, não sei fazer isso. Sabe sim. A gente também poderia ter brincado com aquela chavezinha que a gente usa muito no MMC ou no MDC. Só que aqui a gente chama de decomposição, tá? Ou melhor, fatoração, tá? Aqui a gente fatora para a gente ter essa coisa decomposta aqui. Então daqui o que eu faço? Qual que é o primeiro número primo que divide o 48? 2. 48 por 2, opa, 24. E agora, 2. Isso fica 12. E agora, 2. Isso aqui fica 6. 2 fica 3. 3 não dá, 3. Aí fica 1. Olha lá que fofura. 1, 2, 3, 4. São os 4 no número 2 e o número 3. Pá. Aham. Certo? Com isso, a gente consegue ver qual que é a fatoração desse número aqui, ó, que é o 48. E é isso que vocês vão fazer com um dos outros três ali. 65, 72 ou 56. E embaixo, o que eu coloquei? Como se eu fosse dizer que o 2 ele pode dividir o 48. Olha o 2 aqui. Ó. Ou como se eu estivesse dizendo que o 2 vezes 2, ou olha o 2 vezes 2 aqui, ó, ele pode dividir o 48. Como se eu estivesse dizendo também que o 2 vezes 2 vezes 2, 8. Olha ele ali, ó. Ele também divide 48. E assim por diante. O 3 vezes 2. Olha aqui, ó. 3 vezes 2. Ele também divide 48. Aqui eu começo a falar um pouquinho de divisores. 6 é divisor, 8 é divisor, 4 é divisor e o próprio número 2 é divisor. São só eles? Não, não são só eles, mas esses são alguns dos divisores do 48. Beleza? Gente, num próximo vídeo a gente continua essa bateria doida, tá bom? Beijos e abraços, até pra vocês.